Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Thalita Alves, eu sou da área técnica de finanças da Confederação Nacional de Municípios. Hoje, no nosso Roda de Conhecimento, eu vim trazer para vocês algumas informações acerca do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. O FPM é a principal receita de cerca de 90% dos municípios brasileiros. E eu tenho certeza que quando vocês assumiram a gestão, logo vocês tomaram ciência dessa receita, justamente por ela ser uma das principais receitas dos municípios. Nós temos um total de municípios hoje de mais de 5.500, né? E cerca de 90% tem população abaixo de 50 mil habitantes e, portanto, são extremamente dependentes dessa transferência do FPM. É claro que nós temos municípios que não são tão dependentes dessa transferência porque têm receitas próprias. Tem também transferências estaduais, como o ICMS, receitas próprias como o IPTU, ISS, que são significativas e que também aí somam nas contas para justamente atender a população, atender as necessidades que porventura vierem para que vocês possam cumprir. Alguns municípios têm, é claro, todas essas receitas próprias, mas em volumes muito menores, então eles têm o FPM como a principal receita. Muitos municípios têm até a prefeitura como principal empregador, então fica difícil ter outras receitas a não ser essa transferência e as demais transferências constitucionais que chegam mensalmente nas contas dos municípios. Bom, vamos falar um pouquinho aí do FPM, vocês vão ver nessa tela que o Fundo de Participação, ele é uma transferência constitucional, ou seja, quem deposita, quem acredita aos municípios essa receita é a União. Mas da onde que sai esse recurso? Como isso é distribuído? De que forma isso entra nas contas dos municípios? Né? Quais são os critérios para que esse recurso de fato entre? Existe alguma possibilidade do recurso não entrar aos municípios porque talvez exista alguma irregularidade no pagamento e no cumprimento das obrigações do município? Bem, tudo isso nós vamos ver hoje, tá? O Fundo de Participação, então, como colocamos, é uma transferência constitucional e ela é formada por 22,5% do Imposto de Renda e IPI, mais 2% que nós conseguimos aí em grandes mobilizações municipalistas, que a CNM tomou a frente e conquistou isso pelos municípios. Uma foi em 2007, em que nós conquistamos o primeiro 1% além do repasse normal do FPM. Esse 1% hoje é creditado em dezembro. Todos os meses de dezembro de cada ano, todos os municípios brasileiros, independente de serem grandes, médios ou pequenos, recebem uma receita distribuída conforme o coeficiente populacional, que nós vamos conversar um pouquinho mais na frente. Um outro 1% nós conquistamos recentemente, foi em 2014, com a Emenda Constitucional 84 de 2014, e foi mais 1%, só que os municípios recebem em julho. Então agora vocês recebem em julho e também em dezembro esse repasse adicional do FPM, ok? Um total distribuído para os municípios então de 24,5%. A União fica com 51% do total das receitas arrecadadas com imposto de renda e com IPI. Os estados, inclui aí também o Distrito Federal, ficam com 21,5%, tá? No repasse dos municípios, do FPM, o Distrito Federal também recebe parte dessa receita por ter característica tanto de estado como também de município. E ele recebe conforme o coeficiente populacional dele. 3% aí restante, nesse gráfico que vocês estão visualizando, é destinado então aos fundos de desenvolvimento das regiões. Tudo bem? Vamos ver então como é que de fato esses recursos são distribuídos entre os municípios. Como que os 24,5% entram para os municípios? Nessa tela aí vocês vão ver que conforme a Lei 5.172, que é o Código Tributário Nacional, do total a ser distribuído para os municípios, lembram quanto? 24,5%. 10% pertence às capitais, então as grandes capitais dos nossos estados, né, ficam com 10% por terem um porte maior e necessitarem também desse recurso como os demais municípios. 86,4% dos demais municípios recebem então todo esse montante. 3,6% constitui um fundo de reserva,
que é destinado para os municípios que têm populações acima de determinado porte, que nós vamos ver mais na frente. Se vocês verem aí na nossa tela, tem o fundo de reserva é distribuído entre os municípios do interior com mais de 142.633 habitantes. Esse é o porte de habitantes que eu estava colocando para vocês. Então, todos os municípios que têm população acima de 142 mil habitantes, 142.633 habitantes recebem, além do FPM distribuído normal. É claro que isso é uma distribuição única, tá? Ele não vai receber os 10% por ser capital, mais os 86,4% por ser município não capital e 3,6% por ser município, por ser um município com população acima de 142. Na verdade, isso é um conjunto, entra de uma única vez para os municípios, mas a distribuição considera se o município é um município capital, se um município tem população acima de 142 mil habitantes. Okay? Então, esses são os pontos importantes que vocês precisam conhecer. Avançando aí, nós temos então como que se dá a distribuição entre os municípios, tá? O FPM, ele é distribuído para os municípios praticamente conforme o coeficiente populacional. E como é que é calculado esse coeficiente, né? O IBGE, ele faz o censo demográfico, né? Então, a cada 10 anos, o IBGE publica e divulga, né, os dados do censo demográfico, onde ele conta a população de cada município. Isso é disponibilizado geralmente em agosto, e o Tribunal de Contas da União publica isso, então, dando de fato vigência para o exercício seguinte daqueles dados apresentados pelo IBGE. O censo é feito a cada 10 anos, mas como é que é feito o cálculo dos demais anos, né? Porque sempre se tem uma evolução ou uma queda populacional. Depende muito da situação do município. Então, normalmente o IBGE ele faz um cálculo por amostragem anual, tá? E aí esses valores, esse coeficiente populacional é atualizado anualmente, ok? Mas existem controvérsias acerca desses cálculos por amostragem do IBGE. Então, os municípios que normalmente entendem que foram prejudicados com os cálculos do IBGE, que porventura tenha abaixado, tenha reduzido a população deles e prejudicado no repasse do fundo, eles entram ou administrativamente ou judicialmente contra o IBGE, questionando a metodologia utilizada por eles e apresentando documentos que de fato comprovem que o município tem uma população superior àquela que o IBGE apresentou. Normalmente, os municípios usam, por exemplo, cadastro do SUS, né? A quantidade de pessoas que são eleitores, matrículas nas escolas de educação infantil, creches. Né? Então, todos esses dados os municípios podem utilizar para instrumentalizar essa análise judicial que precisa ser feita lá no âmbito da justiça, né, para verificar se de fato o município tem direito a aumentar ou não esse coeficiente. Então, essa é uma base, o que vocês estão vendo na tela de vocês, é uma base que é fixa desde 1991, se eu não estiver enganada. Essa tabelinha, ela veio de um decreto de 91, então foi onde se estabeleceu que, por exemplo, um município 0,6, com coeficiente 0,6, tem população de até 10.188 habitantes. Eu não vou entrar aqui no mérito se... então quer dizer que um município com 600 habitantes recebe a mesma coisa de um município com 10 mil habitantes. De fato recebe, tá? Essa é a realidade de hoje. É claro que a gente vê que tem muita disparidade, mas essa, para nós, ainda é a distribuição mais justa atualmente, ok? Então, são fixadas essas faixas populacionais desde 91 e anualmente o IBGE então vem com os dados da amostragem dele para fazer o cálculo de quanto que o município vai receber de FPM a partir do coeficiente determinado para ele, tá? Vamos avançar então aí. O que é importante os municípios compreenderem? Quando nós fizemos o evento dos novos gestores, a gente sempre orientou os prefeitos acerca do comportamento do FPM. Por quê? Ela é a principal receita da maioria dos municípios, como eu já falei para vocês. Então, muitos municípios têm grandes expectativas acerca dos valores mensais que vão entrar para eles. E existe uma preocupação da CNM, nossa, aqui do movimento,
de que essas receitas do FPM, elas têm grandes sazonalidades. O que é isso? Elas oscilam mensalmente. Então, você vai ter um mês em que a arrecadação está extremamente positiva, e positiva que eu digo que é boa, está alta, né? Dá para atender as despesas que vocês têm fixadas aí no município, dá para atender as expectativas e o planejamento que o gestor fez, mas tem períodos, tem meses que a arrecadação que vem do FPM ela é extremamente baixa. E a nossa preocupação é justamente os municípios dedicarem todas as suas forças, aí, todos os seus gastos, todos os seus planejamentos somente em cima dessa receita, né? Planejarem tudo usando apenas essa receita do FPM que é imprevisível. Tem meses que são muito bons, tem meses que são muito ruins. Então, por isso que nós temos aqui um discurso dentro da entidade dos municípios sempre trabalharem com receitas próprias, buscar outras alternativas que não apenas o FPM para atender às suas necessidades. Por mais que seja pequenos recursos próprios que os municípios têm, é importante investir em ações que vão trazer também esses recursos para os cofres municipais, ok? Então, dentro desse quadro aí que vocês estão visualizando, nós temos que janeiro e fevereiro, o ingresso de receitas de impostos, do imposto de renda e do IPI, cresce razoavelmente nesses períodos, tá? Por que eu digo razoavelmente? Porque o comportamento de um ano em relação a outro nunca é igual. Então, eu posso dizer para vocês que no ano de 2017 a receita foi extremamente positiva, mas em 2018 pode ser que a receita não seja tão significativa ou tão positiva como no ano anterior, ok? Mas por que em janeiro e fevereiro essa arrecadação cresce tanto? Por causa das festas de fim de ano, por causa do 13º, todo mundo está recebendo 13º normalmente no fim do ano, ou na data do nascimento, né? Depende muito da forma como o empregador faz essa entrega. Além disso, tem muita gente recebendo o repasse de férias, né? Então está indo descansar, está gastando mesmo. Então isso movimenta a economia e faz com que aumente então recursos do imposto de renda e do IPI. E isso reflete diretamente nos repasses do FPM. Assim como é importante ressaltar que quando há desonerações na base do IPI, como por exemplo para comprar veículos, volta e meia vocês devem observar aí nas mídias que o governo faz a desoneração do IPI. Então, em geral, os automóveis caem em seus preços. Bem, isso também afeta o FPM, porque a base de cálculo é justamente o imposto de renda mais o IPI. Okay? Então, os 2 primeiros meses do ano, janeiro e fevereiro, são bons. Se a gente for olhar a média dos últimos 10 anos, eles são um dos melhores meses do ano. Março, a tendência de março é que os municípios, quando entram nesse mês, já se assustam, porque os valores caem substancialmente. Nós chamamos o mês de março como uma arrecadação crua de FPM. Não tem efeitos de carnaval, não tem efeitos de festas, não tem efeitos de férias, não tem efeitos de 13º. Eles são basicamente a arrecadação crua do imposto de renda e do IPI. E por isso que a tendência no mês de março é que o repasse caia extremamente, tá? Abril, ele sempre foi melhor que março, mas o melhor não é substancial. Nós temos um crescimento pequeno em abril e maio. Por quê? Porque é o momento em que os contribuintes estão pagando o imposto de renda. Vocês sabem que em março nós começamos a declarar o imposto de renda e abril e março, então seria... É claro que eles podem dividir em até 8 vezes, então talvez os efeitos de uma declaração que tenha que pagar imposto de renda, os municípios sintam no decorrer de 8 meses, mas o grande volume de arrecadação desses pagamentos é abril e maio. Então, vocês têm aí abril, como está no quadro, que é um leve crescimento de arrecadação, se comparado ao mês anterior. E maio, nós temos o melhor mês do ano. Pessoal, eu não posso dizer que tem sido sempre o melhor mês do ano, mas, em geral, ele é um dos bons meses do ano, tá? Por que ele é um dos bons meses do ano? Porque há entrada de receitas nos cofres provocadas pelo resultado da declaração do imposto de renda, que foi o que eu falei para vocês. Junho a outubro,
né? Junho, em geral, é um mês ruim, mas não tão pior quanto o mês de março. Julho era um dos meses mais ruins do ano. Mas lembram que eu falei do 1% lá no início do nosso vídeo? 1% que a gente conquistou em 2014, vocês estão recebendo em julho. Então, somado ao repasse normal dos decêndios de julho do FPM, vocês recebem também um adicional. É o que tem ajudado os municípios no mês de julho, que era um dos piores meses do ano. Então, de junho a outubro, nós temos um desempenho bem inferior ao início do ano, se a gente considerar janeiro e fevereiro, tá? Mas nós temos uma entrada significativa se a gente considerar 1% de julho. Novembro e dezembro, por causa do início das festas, né? Do período de férias e da questão do 13º, os municípios então têm uma receita importante aí que vai entrando nas contas, tá? Então, é essa sazonalidade que vocês vão enfrentar e já têm enfrentado com relação ao FPM. Por isso que, especialmente nos meses ruins, março, junho, julho nem tanto por causa do 1%, mas março, agosto, setembro, é importante que os municípios tenham também outras fontes de receitas para cobrir justamente o furo dessa sazonalidade do FPM. Indo para a próxima tela, eu preciso orientar vocês acerca de uma situação que acontece muito com relação ao FPM. Como eu falei inicialmente, nós íamos falar sobre o que é o FPM, como ele é distribuído, né? Até ainda não falei sobre de que forma ou com que periodicidade ele entra, e é importante. Ele entra 3 vezes no mês. Então, você tem um repasse mensal, né? 12 meses no ano, mas em cada mês você recebe 3 vezes. Então, no dia 10, no dia 20 e no dia 30 de cada mês vocês estão recebendo esses recursos do FPM. O que é importante vocês terem conhecimento é que do repasse que entra na conta do município de FPM é deduzido, tem que ser deduzido, tá? Isso, na verdade, vocês recebem no Banco do Brasil e automaticamente o banco já deduz o repasse do Fundeb. Então, 20% é destinado dessa receita que entra do FPM para vocês, 20% é destinado para o Fundeb. 15% tem que ser destinado para a saúde. Tá? Isso são as vinculações constitucionais que os municípios precisam fazer, além do 1% do PASEP. Tudo bem? Tem municípios que, em geral, têm um convênio com o Banco do Brasil e, por meio desse convênio, é debitado o FUS, né, o repasse da saúde. Mas isso não acontece em todos os municípios. Se vocês têm um convênio com o banco, eles vão cobrar. Se vocês não têm um convênio com o banco, é bem possível que eles não vão fazer tal dedução, tá? Na parte, que talvez seja uma dúvida de vocês recorrente, o que é deduzido do repasse do 1%, né? Do 1% que vocês recebem, que é um adicional do FPM. Bem, a legislação, até pela forma em que ela foi colocada, não caberia a dedução do Fundeb e não caberia a dedução do FUS, como não acontece, tá? Se vocês olharem lá na conta, vocês vão ver que sobre esse recurso não teve as deduções do Fundeb. Se você tem um convênio com o banco para cobrar, para deduzir o repasse da saúde, talvez tenha sido deduzido, mas eu creio que não tem sido mais deduzido porque, de fato, não há deduções sobre esse valor do 1%. Mas é importante que vocês tenham isso em mente. No final do ano, quando o município, então, for fazer, e vocês fazem as apresentações, aí, as prestações de contas acerca do que vocês têm aplicado em saúde e o que vocês têm aplicado em educação com base na receita corrente líquida do seu município, somando esse valor do 1%, se vocês não atingirem os 15% da saúde e os 25% da educação, vocês vão ser penalizados. Então, o que é importante é, se vocês já aplicam muito mais que 15%, muito mais que 20%, muito mais que 25% na educação, tudo bem. Mas se não, soma esse valor também para que vocês possam retirar dele os 15% da saúde e os 25% da educação. Tem uma nota técnica do Tesouro, eu vou deixar os meus contatos no final da nossa apresentação, se vocês precisarem, a gente pode orientá-los a partir dessa nota técnica e vocês defenderem aí junto do seu jurídico, ok? Então, eu ia entrar no assunto justamente do FPM bloqueado. O que pode bloquear o recurso do município? O que é bloqueio, né? Bloqueio é o impedimento do município em receber esse recurso. E por que ele acontece?
Bem, ele acontece por alguns motivos, tá? Mas eu vou focar aqui em um motivo que é o mais recorrente, que é por atrasos no pagamento de guias do PASEP, tá? Muitos municípios atrasam o pagamento dessas guias ou não pagam de fato, ou atrasam e pagam depois do vencimento, ou não pagam. E o que normalmente a Receita faz? Esse é um bloqueio, no caso do PASEP, é um bloqueio feito pela Receita Federal. Os municípios são bloqueados todo dia 13 de cada mês, em que o sistema da Receita faz uma varredura e verifica quais são os pagamentos que foram feitos. Aqueles que foram feitos, é claro que não vai bloquear, mas os municípios que têm pelo menos 3 guias de PASEP em aberto, o sistema bloqueia automaticamente esses municípios e a partir do segundo decêndio do FPM o município não recebe mais, até que regularize a situação na Receita Federal. Como vocês podem ver aí, nós temos um infográfico, um desenho, um passo a passo de como vocês podem resolver essa situação. O primeiro, nós temos aí um coleguinha, um amiguinho aí, com um telefone na mão, em que ele está entrando em contato com a Receita Federal para verificar o que de fato motivou o bloqueio dele. Como eu falei para vocês, o PASEP é uma das razões de bloqueio do FPM, mas o município pode ser bloqueado por causa da Previdência, né? Às vezes se não fez o repasse dos 15% da saúde, isso tem previsão constitucional, também pode bloquear o FPM. Então é importante vocês entrarem em contato com o órgão que bloqueou e então verificar o que motivou. Até para que vocês tenham noção de quais são as guias que não estão pagas, ou às vezes não é que não estão pagas, mas vocês pagaram depois do vencimento. Então o sistema da Receita ele só vai ler as informações de pagamento até a data de vencimento. E depois o sistema só atualiza no final do mês, e aí já passou os 2 decênios que vocês teriam que receber, do dia 20 e do dia 30, tá? Lembrando que o bloqueio sempre acontece no dia 13. Então, contate a Receita, identifique qual é de fato o motivo que levou o bloqueio. Em seguida, você vai regularizar tais pendências. Então, se foi PASEP, se foi Previdência, se é porque vocês não aplicaram os mínimos na saúde, resolvam essas situações, especialmente se for por causa da guia do PASEP. Então, vocês paguem e efetuem um pagamento. E o terceiro passo é você ir até a Delegacia da Receita Federal de jurisdição do seu município para apresentar essas guias pagas, tá? Apresentando essas guias pagas, você vai solicitar ao agente da Receita que está te atendendo para que eles liberem o bloqueio num sistema chamado FPEM. O que é FPEM? É Fundo de Participação de Estados e Municípios, tá? Então, o auditor da Receita, o atendente da Receita, precisa, depois da validação da situação regularizada, entrar dentro dessa ferramenta da Receita Federal e liberar, então, o bloqueio, ok? Então, depois que o auditor fizer essa liberação no sistema, os municípios têm que aguardar aí cerca de 24 horas até 72 horas para que, de fato, vocês tenham os recursos liberados em conta e aí, então, ir aplicar naquilo que, de fato, vocês têm programado, ok? Mas procurem evitar tais bloqueios porque, com certeza, isso aí vai trazer um pouquinho de dor de cabeça para a tua administração. Tudo bem? É o que nós tínhamos para hoje. Eu espero ter trazido informações importantes para vocês. Nós estamos à disposição e eu vou deixar os nossos contatos. Nessa telinha vocês vão ver o nosso telefone e também os nossos e-mails. Fiquem à vontade para entrar em contato se tiver dúvidas, se quiserem também instrumentos, materiais, nós temos todos eles e podemos fornecer para vocês. Ou até vocês, como município contribuinte da CNM, conseguem obter também pelo acesso restrito da CNM. Tudo bem? Um abraço, tchau, tchau!